o chamariz, o que a gente tem ali de fato por trás do projeto é essa reinserção social. É fazer com que esse indivíduo, que é atraído num primeiro momento por causa do fascínio do esporte, ele sonha em ser um Daniel Dias, um Petrúcio Ferreira, um Johansson, um Claudemir, e ele começa a entender que não, além de ser, não só ser isso, mas eu sou uma pessoa melhor, eu sou um cidadão melhor, posso olhar para a sociedade, chegar aqui, chegar nesse café bacana, numa cadeira de rodas, de cabeça erguida, sendo homem, desfilar pelo shopping, andar, trabalhar, chegar no seu emprego, a dignidade. O esporte que a gente pretende é isso, proporcionar isso. E aí sim, com essa transformação, eu comecei a perceber que não, eu precisei passar por essas etapas, agora eu posso seguir, eu posso contribuir. Então eu comecei a ter que entender qual é o funcionamento do meu corpo, né? E aí, a minha deficiência eu considero mínima. Eu considero mínima porque, de maneira funcional, eu consigo fazer muitas coisas. Algumas são limitações que eu preciso de... Existem próteses hoje, existe uma coisa chamada tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, ela vai desde uma caneca é uma tecnologia assistiva. Eu quero tomar esse café maravilhoso, e se eu não tenho essa coisa que foi pensada aqui para levar o café até a boca e eu beber, eu teria que beber o café quente com a mão. Então, quer dizer... É uma tecnologia que foi pensada. Então, a tecnologia assistiva, ela está desde uma xícara até uma uma prótese de última geração que é mioelétrica e que você consegue funcionar um órgão artificial. Então, a tecnologia assistiva, ela está em tudo. A gente um computador, um celular, uma caneta. Então, esses conhecimentos precisam ser levados até a pessoa com deficiência. Aí ela começa a entender que existe um outro universo. Uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela consegue ler o computador, existe relógio que ele consegue saber o horário, ele interage com o mundo. Vários aplicativos iOS. Então, quer dizer, a gente começa a perceber que a academia, a universidade, né, a sociedade civil pensante e atuante, ela precisa contribuir com a sua própria sociedade para que uma sociedade como um todo se fortaleça. Você tem uma ideia? Nós estamos falando aí de 1/4 da população com deficiência. Tá? Pelo censo de 2012, nós temos quase 46 milhões de pessoas com deficiência. Então essas pessoas, inevitavelmente, vão estar aqui em algum momento para ser entrevistado como eu, porque elas estão aí. Muitas oprimidas ainda com medo de sair na rua porque vai ficar ilhado. Se chover, o cadeirante não tem um abrigo. Então ele evita sair de casa. E isso é um problema muito grande, problema de saúde pública muito grande, porque o indivíduo que tem uma lesão em membros inferiores, ou seja, uma redução na sua mobilidade, ele tem uma tendência às doenças hipocinéticas, né, pela baixa de movimento muito grande. Então o indivíduo começa a ter uma tendência à obesidade, pela obesidade, o sedentarismo, a obesidade, problemas de hipertensão, de diabetes, uma série de coisas, por uma lesão. Então o que vai matá-lo não é a lesão, é os danos colaterais da lesão. Tá? Então a gente começa a perceber que a sociedade precisa não só criar rampas, mas dar acessibilidade no sentido de acessar a oportunidade. O indivíduo quer estudar. Ele quer. Por que um cadeirante não pode ser médico, não pode ser professor, não pode ser engenheiro? Eu costumo dizer que, na verdade, não existe para-atleta, assim como não existe para-advogado, para-engenheiro. O cara é atleta. Se ele não tem as pernas ou se ele não tem os olhos, o que vai ser importante é o treinador saber transmitir a informação dentro daquele contexto. Então, lá no Cefam, no projeto, a gente consegue transformar aqueles que serão transformadores. E por isso que a academia é importante, o universitário é importante. Hoje nós tivemos 48 voluntários universitários vivenciando o festival num segmento que eles não conhecem, formando a sua formação continuada para que depois de formados eles possam, de fato, complementar os conhecimentos e atender a população. Então a gente precisa criar subsídios para evoluir e levar isso para fora. A gente tem feito isso no movimento paralímpico. Quando a gente tem o Comitê Paralímpico Brasileiro com o 4º maior centro esportivo no mundo em São Paulo, a gente já tem hoje no comitê, né, de 2017 para cá, uma política de capilarização da informação, que é a descentralização. O Comitê Paralímpico Brasileiro ele tem um projeto de centros de referência, pelo menos um em cada estado da federação, até junho de 2022. Até o primeiro semestre do ano que vem, teremos os 27 estados. Hoje nós já estamos em 21 estados. O Cefam, por um convênio com a Marinha, é o centro de referência em esporte paralímpico no Rio de Janeiro, atendendo o estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e todos ali. Lá você tem 220 mil metros de área construída desportiva, que a pessoa com deficiência pode chegar ali em 4 modalidades. A gente vai para 8 modalidades no ano que vem, para atender a crianças, jovens e adultos. Tá?
É um projeto que é alimentado de maneira organizada por projeto de lei de incentivo, tem o patrocínio da Loterias Caixa, então a gente consegue contratar profissionais e, de fato, entregar um serviço para esse usuário a zero custo, mas com grande qualidade. Isso acontece, isso é fato. As inscrições estão abertas. Pô, maneiro. Vocês podem acessar o nosso Instagram, se me permitem, Pode falar. por favor. Paraprolim, pode acessar o meu telefone, Claudemir Santos, pode Teu ligar Instagram direto. lá, a pessoa pode mandar um direct pra você falar lá. Claudemir.santosoficial, tá? Porque a gente tá ali com vagas. Deixa eu botar na descrição do vídeo. Para ajudar mesmo, tá? Não tem custo, é um projeto que a gente já aprovou em lei de incentivo e a gente já contrata e pessoas que vão precisar melhorar a sua vida. E a questão de você ir para a Olimpíada, como é que Sim, como olha só foi que esse coisa momento? interessante. Pô, a sua pergunta foi ótima, porque assim, quando eu tive um treinador muito inteligente, ele dizia para mim que é o seguinte, cara, você não é atleta paralímpico. Não, você não é atleta paralímpico. Eu falei, como? Eu sou... Não, você é atleta com deficiência. Você só vai ser atleta paralímpico quando você for para a Paralimpíada. Então você tem que ganhar, fazer o índice, ser convocado. E se o Brasil te convocar e você for lá e competir os jogos e voltar, de preferência com a medalha, você vai dizer que você é atleta paralímpico. E aquilo ali, para mim...